Opa pessoal, como é que vocês estão? Eba, mais um vídeo longo. Faço um vídeo lá, faço um vídeo cá, tá ligado? No caso shorts, né, vídeo longo eu não tô fazendo. Mas isso vai mudar, né, porque eu preciso fazer vídeo. Criei um canal pra quê então, né, mano? Já vamos colocando um assunto que tá aqui, né, no vídeo. Eu gosto de criar coisas, né, mano? Porque, tipo, eu gosto de criar coisas, eu gosto de Forsaken, então eu juntei os dois. E meio que eu criei um concept de survival, porque sim, mano. Então, só pra ajudar nós aí, mano, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta, visualiza. Faz essas coisas aí, mano, ajuda nós. E deixando algo bem claro aqui que eu ainda não fiz o vídeo do desafio dos killer por causa que o Azure daqui a pouco vai lançar, né? Então, tipo, eu tô pensando já em esperar ele pra poder fazer os vídeos já com todos os killers juntos. E, por favor, não pense que isso é uma desculpa pro vídeo não ter lançado ainda, pelo amor de Deus. Então vamos lá, né, pro conteúdo do vídeo. Vocês vieram aqui pra ver o conteúdo, né? Eu tô falando bosta com bosta, vambora. Caso vocês gostem desse tipo de vídeo, né, de eu criar coisas e pra jogos diversos, não precisa ser necessariamente só pra Forsaken, eu continuo, né, mano? Porque, tipo, é legal essas coisas, sabe? Então, meio que, se puder comentar, por favor, comentem, galerinha. Eu preciso de feedbacks pra ver se tá bom o vídeo ou não. Mas enfim, né, mano, vamos parar de demorar aqui. Vamos logo pra esse concept, pra essa criação, pra esse, sei lá, mano, alguma coisa aí, velho. Bem, basicamente o survival que eu criei, o nome deles vai ser The Runner, sabe? E ele vai ser um sentinela. Sim, o nome pode ser bem contraditório com a classe dele, mas vocês já vão entender do porquê. Bem, mano, vamos lá. A vida dele vai ser 80. O speed dele será 13. O speed correndo, se pode dizer assim, vai ser 27. A estamina máxima dele vai ser 105. E ele vai perder 10 de estamina por segundo e vai ganhar 25% de estamina quando ele tiver sem estamina. Por causa que, né, ele, mano, literalmente runner, sabe? Runner. Ele teria uma passiva chamada Corrida Covarde, que basicamente toda vez que ele tomasse dano pra algo corpo a corpo, se é que a gente pode dizer assim, ele ganha speed 1 por 2 segundos. Justamente para ele poder fugir do bicho, sabe? O Runner, ele vai possuir apenas duas habilidades, mas duas habilidades completamente dinâmicas, sei que a gente pode dizer assim. A primeira, o nome dela será Speed, que basicamente vai dar 5 segundos para ele de Speed 1. E a segunda vai ser Randomize. A Randomize vai basicamente funcionar como funciona os jogos do... Como é que é o nome dessa bosta, velho? Eu nunca sei falar o nome disso aí. Tipo, mano... Untitled Tag Game. Eu acho que é isso. Pega sem título. É assim em português, mas enfim. Como funciona nesse jogo, né? Basicamente, as partidas vão funcionando de modos de jogos aleatórios. Então, basicamente, a forma que ele vai stunar o killer vai depender da forma que ele ativar o Randomizer. Então, basicamente, quando ele ativa o Randomizer, ele ativa meio que um modo de jogo do jogo dele. Eu acho que vocês vão entender quando eu explicar melhor as outras habilidades dele. O Randomizer vai basicamente funcionar assim. Vão ter 4 formas e cada uma delas vai ter 25% de aparecer. E quando você aperta o Randomizer, você vai para tecnicamente, uma forma aleatória, que é as que eu vou explicar agora. Um dos modos de jogo que tem no Pega Sem Título, vou falar assim. Um dos modos que tem do Pega Sem Título é o modo de gelo, onde você basicamente bate no bicho e ele fica congelado. Aí os players tem que ir lá e descongelar ele ou os congelador ganha. Que palavra horrível, mano. Onde a habilidade Speed vai mudar para a habilidade... Como é que fala congelar em inglês? Calma aí. Isso, vai pra habilidade Freeze. Não sei se é assim que se pronuncia, mas tá bom. Que basicamente ele vai dar um chutão no chão e uma área na frente dele vai ficar congelada. Onde se o killer estiver perto dele, no caso na frente dele, né? O killer vai ser stunado congelado. Por, obviamente, alguns segundos de tempo, porque, né? Se não for assim que não anda. A próxima forma seria o do Slasher, né? Que é basicamente aquele modo lá que basicamente tem os sobreviventes e tem os lobisomem. Parece lobisomem, né? Porque eles usam a garra. E basicamente vai funcionar que ele vai dar uma agarrada no killer e o killer vai ficar
lento e sem poder usar os ataques deles por alguns segundos também. Por causa que... Porque eu quero, mano. É assim que funciona, velho. A terceira forma dele é a forma bomb, né? A forma que ele vira uma bomba. Que no jogo em si é meio que uma batata quente, sabe? É o que, mano? Basicamente, quando você usar a habilidade dele, ele vai começar a correr que nem um desgovernado. Até que você tem que ir pro killer, né? Pra você simplesmente se explodir. Você perde 20 de vida, mas em troca o killer fica stunado. É um pouquinho maluco assim, mas tipo... É isso, mano. E o pior é que isso vai ter fogamingo. Só pra ferrar mais um pouquinho o povo do survival, né, mano? E a forma zumbi dele... O ataque em si é quase a mesma coisa do slasher, que ele dá um tap e deixa o bicho meio que lento, mas não stunado. Só que como ele é um morto-vivo e essas paradas tudo, ele vai ganhando vida de acordo com o tempo. Então tipo, a cada, sei lá, 20 minutos ele ganha 1 de vida. 20 minutos não, 20 segundos, calma. O intuito do bicho é ele ser algo extremamente versátil, né? Você tem uma forma, você tem praticamente 4 formas de tentar atrapalhar o killer de fazer o trabalho dele, né? E deixando bem claro que toda vez que você usa a sua habilidade especial, se é que a gente pode dizer assim, ele volta pro modo runner dele normal. Então vamos lá, o Speed teria mais ou menos uns 25 de cooldown a cada ataque. E todos os restos do Freeze, o Explosion, o Bite e o Clown, eles teriam em torno de uns 42 de cooldown para serem ativados, né? E o Randomizer, que é o que escolhe qual você tecnicamente estaria, é 50 segundos de cooldown. Porque... pra deixar um pouco equilibrado, né, mano? Só um pouquinho aqui, só uma pintadinha assim, ó. Agora que vocês sabem como ele funciona, não seria mais justo vocês saberem uma história, né? Uma história de como ele foi pro Forsaken, de como ele está neste mundo maravilhoso, né? Onde todo mundo é totalmente caçado, né, velho? E tem malucos, ex-militares, apostadores... galera que faz sacrifício com o próprio amiguinho. E a história dele seria basicamente que enquanto ele estava correndo de um dos taggers, chamar de tagger, né? O vermelho, se é que a gente pode dizer assim. Ele basicamente acabou tropeçando e bugando, caindo no void do mapa. Que basicamente foi como ele foi mandado pro Forsaken, né? Então... mano, é basicamente isso. Ele estava, tipo, correndo tão rápido... por causa que ele é um velocista, se a gente for parar pra pensar, ele basicamente acaba bugando e ele atravessou o chão enquanto ele tava tendo as corridas de pega-pega do mundo dele, se é que a gente pode dizer assim. Então a gente pode acabar colocando que por conta da sua velocidade, por conta dele ter feito o trabalho dele, ele acabou meio que levando mal. Meio que, mesmo ele fazendo o objetivo dele, que era bom, meio que acabou dando errado de qualquer jeito, porque o mundo é assim, tá ligado? Ele foi o último survival a ser achado pelos outros, por conta que, basicamente, ele tava conseguindo lidar sozinho, entre aspas, por causa que ele conseguia correr. Só que teve uma dessas perseguições que ele estava tentando sobreviver, ele acabou torcendo o pé, então meio que ele tá debilitado. Mas ele teve a sorte de encontrar o resto do povo. Então é por isso que ele tá seguindo com eles e não está sozinho ainda. Ele é um ser mais tímido, por conta que no jogo dele não há muitas interações, né? Só corrida, correr. Então tipo, ele não sabe muito, ele não é muito socialmente interagível. Não sei se é assim que se fala, mas tipo, ele consegue falar e meio que... ele ajuda o povo, ele é uma boa pessoa. Ele não é amargurado com ninguém, porque ele não conhece ninguém de lá. Ao menos o Builderman e o Shaddad caiu do Secar, mas ele tipo nunca viu pessoalmente, sabe? Ele só conhece por terem falado. Mas em quesito social do grupo em si, ele é muito quieto na dele, por conta que ele não é muito de conversar com as pessoas e ele nunca foi de conversar muito com as pessoas, né? Algo que seria, eu acho que um pouco maçante se ele realmente existisse no jogo, seria o fato dele ser um dos bichos, eu acho que mais roubados do jogo, por ele ter essa versatilidade de
formas de stunar o killer. E também que seria horrível, por causa que tem, eu acho que, tipo, pra uma skin teria meio que 4 ou 5 variações dela. E isso é meio que muito paia, né? Porque, tipo, os cabas eles gostam de fazer skin, aparentemente, do Forsaken. Eles têm muita skin feita. Só que meio que, né, são, tipo, já 5 modelos em si pra uma skin só. Então meio que eu acho que ficaria muito maçante se realmente ele existisse no jogo. E as milestones dele também funcionaria basicamente da forma mostrando algo mais atlético, sabe? Ele realmente sendo um velocista, e ele sendo alguém que, tipo, já passou por muita coisa e, tipo, muita coisa se resume em ser explodido, ser brutalmente arranhado, ser infectado, ser congelado, deixa eu ver mais, ser espancado, eu acho, correr pela vida e, tipo, mas no mundo dele ele sempre voltava, né? Aqui ele meio que não volta mais. Então, tipo, as milestones dele teriam mais esse aspecto de, tipo, eu vou correr pela minha vida, sabe? Então, é meio que isso. E também que ele, mesmo que tenha esse aspecto dele, eu vou correr muito pela minha vida, ele também não liga muito porque no jogo dele, como eu disse, basicamente eles voltavam, né? Tipo, você virava no jogo, você vira o fantasma e depois você volta pra você jogar mais ainda e correr mais ainda. Então, meio que seria isso, tipo, se ele realmente fosse ter skins e as milestones deles vão ter este aspecto, né? Mas enfim, mano, isso aqui só foi pra meio que descontrair mesmo, falando que eu quero voltar a gravar. Eu tô falando no quesito de vídeo longo, né? Porque eu já tô postando alguns shorts que estão pegando 1000 views. Eu tô ficando feliz, menos o último, né? Que pegou 300 só. Mas, enfim, mano, agradecer por tudo pelo que a gente tem. Então, mano, valeu aí. É nóis. Se inscreve no canal. Eu quero pretender fazer, tipo, vídeo toda semana. Semana, não todo dia, porque eu não confio em mim mesmo pra segurar por isso aí. Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado da concept. Se vocês quisessem, né? Se vocês puderem. Eu não sei, eu cansei de falar, mano. Se vocês puderem, né, tipo, comentar, falar o que vocês acharam do personagem, se vocês acharam muito roubado, ou se ele ainda precisa tipo, se ele tá muito nerfado, essas coisas assim. Se vocês querem outros personagens, me deem já desafios pros killers também, se for possível. Senão eu tiro aqui da minha cabeça falida e, mano, é nóis, amo vocês. É isso. Tá bom.